Se você nunca tem tempo para o que realmente importa, eu quero te apresentar aqui um conceito que vai transformar a sua vida. Ele é o conceito Lean. E aí, eu vou te explicar como é que ele funciona e como é que você, se é one person business, ou seja, se você é uma empresa de uma pessoa, uma, duas, três pessoas, como é que esse conceito Lean consegue te ajudar. Beleza? Vou trazer algumas definições aqui. Você sabe que eu sempre tenho umas colinhas aqui das minhas anotações de estudos e tudo mais. Então você vai me ver olhando para o lado e essa é a ideia mesmo, tá? Então vamos lá. Ele fala assim, né? O conceito de forma geral. Fala assim: Lean é uma metodologia de gestão que visa aumentar a eficiência e qualidade da produção, eliminando desperdícios, tá? Então, esse termo, ele geralmente é conhecido como enxuto, ou seja, você faz as coisas da forma mais enxuta possível. Então, ele coloca aqui, né, que o Lean, ele é baseado em princípios como identificar o valor que o cliente está disposto a pagar. E aqui já vamos pegar o primeiro gancho, né? O que acontece? Tem muitas empresas que fazem muitas coisas e elas não param para prestar atenção no que efetivamente faz sentido para o cliente. Então imagina que você tem aí uma empresa e nessa empresa você produz um monte de coisas, ou você produz, eu digo, pode ser produção intelectual, e aí isso se torna algo material, ou prestação de serviço, enfim. Mas você produz algo, você vende algo, tá? O que você tem que sempre se perguntar? Você tem que, ao final, olhar para o cliente e pensar assim: o que importa para o cliente? Porque se no meio desse processo você está gerando várias atividades e vários trabalhos que não vão agregar na visão do cliente, muito provavelmente você pode enxugar algumas etapas. E aqui eu já quero começar fazendo um parênteses, né? O enxugar etapas, ele é o seguinte: você tem que olhar para o seu processo e pensar o que gera valor para o meu cliente e o que é essencial de acontecer dentro do meu processo, mesmo que o meu cliente não veja. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo aqui da minha gravação de vídeo, tá? Então, o que você vê no final? O vídeo pronto. O que você não vê? Todos os meus dias de estudos, minhas anotações, os livros que eu leio, os resumos que eu faço, isso você não vê. O tempo que eu dedico estudando, o tempo que eu dedico editando, subindo o vídeo, isso você não vê. O que você vê no final é um vídeo entregue neste canal, tá? E a sua percepção de valor, ela está muito mais no conteúdo que eu trago para você, ou seja, no conhecimento aplicável para a sua vida. Então, eu quero que você pense o seguinte: quando você está gerando valor para o seu cliente, quais são as etapas que você não pode tirar e quais são as etapas que você consegue simplificar? Eu falo aqui dentro da Wonderflow que eu gosto de usar o termo MIS, Make It Simple, ou seja, torne mais simples. E isso é um processo contínuo, é um processo de melhoria contínua, que inclusive é um dos conceitos do Lean. Aqui na Wonderflow, eu tenho um acrônimo para os valores da empresa que se chama movimento, e cada um deles tem um assunto que trata. Invariavelmente, eu sempre falo sobre a questão da educação e da melhoria contínua. Por quê? Porque é um processo que eu aplico na minha vida, aplico dentro da Wonderflow e aplico para todas as pessoas que eu treino. Porque eu sinceramente acredito que cada vez que você aprende alguma coisa, você tem a capacidade de pensar diferente e olhar de que forma que você consegue melhorar os seus atos, os seus processos, as suas entregas, os seus resultados, tá? Então, você sempre tem que olhar para esse processo e se perguntar: como que eu posso melhorar? É claro que para você fazer isso, você tem que fazer uma pesquisa, entender lá na ponta o que é valor para o seu cliente. Falo muito sobre valor aqui no canal, venda de valor. A percepção de valor, ela está totalmente ligada ao que importa lá na ponta. Então, por exemplo, se eu estou criando vídeos para você aqui, o que importa para você? Você absorver conhecimentos que ou vão melhorar o seu processo de produção, o seu modo de trabalhar,
ou o seu jeito de viver. Então, invariavelmente, eu trago aqui conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, acho que já falei gestão, justamente porque eu sei que isso importa no seu dia a dia. Quando você está pensando na sua entrega, você tem que olhar para a sua entrega e pensar o que importa para o meu cliente. Algumas coisas provavelmente você vai detectar, outras talvez faça mais sentido você perguntar para o seu cliente. E aí cabe aqui uma pesquisa, por exemplo, tá? O outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: eliminar atividades que não agregam valor. Foi o que eu falei para você. Utilizar ao máximo o conhecimento e a habilidade de pessoas envolvidas. Olha só que importante isso aqui. Outro dia eu estava dando um treinamento e aí eu estava falando, né, que tem pessoas que são muito boas, mas que estão colocadas nos lugares errados. Então, às vezes, você tem aí uma pessoa que te ajuda no trabalho, só que ela está colocada no lugar errado. E aí você não está conseguindo aproveitar o conhecimento que ela poderia aportar no negócio, justamente porque ela está na posição errada. E aí, quando a pessoa está na posição errada, naturalmente você extrai dela não o melhor que ela pode dar. Ela tem, às vezes, até uma boa entrega, mas não é o melhor. Quando eu misturo isso com, assim, pensando na sua produtividade, no seu negócio, no seu dia a dia, na sua execução, vamos entender o seu melhor. E aí eu quero associar com outro livro aqui, que é o livro A Única Coisa. No livro A Única Coisa, ele fala que você tem que pensar qual é a única coisa essencial que você poderia fazer para o seu negócio crescer. E aí, eu quero que você pense, puxa vida, se eu estou tocando um negócio, se eu estou construindo um negócio, se eu estou gerenciando um negócio, qual é a coisa mais necessária que eu preciso fazer, que eu sou uma pessoa muito boa nisso, e quais são as outras que precisam estar no meu processo, mas que eu posso delegar? E aí você pode se perguntar, tá, Lu, mas se eu vou delegar, talvez não seja o conceito do One Person Business. O conceito do One Person Business, ele basicamente, eu gosto de dizer assim, tá? Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu gosto de dizer que o One Person Business pode ser uma mentalidade, um jeito de viver. E eu vou explicar isso. Existe a concepção do One Person Business realmente da empresa de uma pessoa só, e é fato. Existe o conceito do one person business, de você trabalhando e você tendo uma, duas pessoas te dando suporte, fazendo a parte operacional, enfim, delegando algumas coisas. E eu quero ir além. Existe o conceito, na minha visão, do one person business, que é aquela pessoa que toca um negócio, mesmo que ela esteja num negócio maior, mas com um comportamento de dono de negócio. Então vamos lá. Imagina que você está na posição que você tem uma empresa e você é só. É o seu caso. Então, se é o seu caso, você é one person business ali, na veia. Isso aqui funciona para você e você vai ter que ter a mentalidade de entender como é que você consegue enxugar ao máximo as suas atividades para que você tenha resultados de forma expressiva sem morrer no processo. E é por isso que você precisa entender aonde que você pode eliminar desperdício, que é um dos princípios do Lean. Tendo clareza disso, você vai saber o que você pode terceirizar, ainda que seja para um freelancer, enfim. Ok, tá claro isso para você. Beleza, vamos entender agora se você está dentro de um projeto ou se você trabalha num lugar onde você tem mais pessoas trabalhando. Qual que é o grande erro das pessoas? Elas não pensam como donas do negócio. E aí é que eu entro no ponto da mentalidade. Quando você pensa como dono do negócio, você começa a ter um olhar crítico para tudo e começa a entender as oportunidades de melhoria, de produtividade, de aumento de entrega, sem necessariamente aumentar o custo para isso. E aí, se você vira essa chavinha, você consegue melhorar processos, você consegue trabalhar inovação, você consegue dar sugestões,
porque você está pensando naquele negócio, olhando o todo como se fosse o dono do negócio, ainda que não seja nesse momento, mas consegue pensar de uma forma mais holística, mais ampla. E ao fazer isso, você está virando uma chave no seu cérebro para que você consiga encontrar oportunidades de melhoria em todos os lugares, tá? Então, no final das contas, não importa qual é a sua posição, importa que se você desenvolver a mentalidade do Lean, você vai conseguir aplicar na sua vida e onde quer que você esteja, tá? O outro ponto que ele fala aqui é consumir o mínimo de recursos. Hoje eu estava ouvindo um áudio, quando eu estava voltando da academia, e a pessoa falava assim, né? Que a empresa passou por uma fase de crise, e aí nessa fase de crise eles entenderam que eles tinham que diminuir alguns custos, custos fixos e alguns custos variáveis também. E ele falou que um dos custos mais altos que ele tinha feito na empresa era a parte de gravação, a estrutura para gravação de vídeos. E ele disse assim: olha, no final das contas, a gente entendeu que dava para simplificar gravando com o celular, que dava para fazer edições mais rápidas, fazer cortes mais secos, e com isso a gente ganhou agilidade. E todos os nossos equipamentos, que eram equipamentos de ponta, a gente entendeu que dependendo do jeito que a gente fosse fazer o vídeo, eles poderiam ser substituídos por equipamentos do cotidiano, por exemplo, o próprio celular, que dá para gravar em HD, 4K, enfim. Porque a gente sabe que a tecnologia de um celular hoje, ela é extremamente boa. É claro que aqui eu quero fazer um parênteses e falar assim, puxa vida, mas tem coisas que são muito boas que vão melhorar a qualidade da entrega. Sim, é fato. Só que você tem que entender qual é o necessário para ser entregue para que você marque o gol. E aí, depois que você consegue sanar esse ponto, aí você entra para o extraordinário. O que eu percebo? Que tem muita gente que quer fazer o extraordinário, mas não faz o arroz com feijão bem feito. E por que isso? Porque a gente vive num mundo consumista, capitalista, e não tenho nada contra o capitalismo, tá? Mas as pessoas, elas colocam que você precisa ter muitos recursos, você precisa ter muita estrutura, muita coisa para fazer as coisas acontecerem. E a verdade é que o que você mais precisa é de criatividade e conhecimento. Se você tiver criatividade, conhecimento e mais do que isso, agir, porque não adianta você ter criatividade, conhecimento e não agir, tá? Então, eu diria que esses três pontos são pontos essenciais para você fazer as coisas acontecerem e você não precisa de muito para isso. Então, começa virando a sua chave, começando a pensar Lean. Puxa vida, qual é o recurso que eu tenho? Qual é a entrega que eu preciso fazer? E como é que eu consigo simplificar isso ao máximo possível? Antigamente, eu gastava horas aqui fazendo vídeos, subindo, passando para o Mac, editando, cortando. Ah, eu fiz um errinho ali na fala, corto. Hoje em dia, eu entendi que a minha entrega mais ágil e com mais substância, porque ela está sendo natural, é essa de fazer corte seco no começo e no final. Então, eu abro o vídeo, consigo gravar um vídeo aqui de 30 minutos, conversar com você, te passar conhecimento, conhecimento prático, conhecimento para você pensar, refletir e começar a transformar a sua vida e o seu negócio, sem eu ter que ficar muito tempo numa edição. Então, com isso, eu consigo fazer um volume maior de vídeos. Porque se eu fizer tudo bonitinho, com animação e aparece pop-up, não sei o quê, eu não vou conseguir entregar tanto. Agora, se eu fizer corte seco no começo e no final, eu vou conseguir entregar mais para você. E ao final, se você assistir todo o vídeo, você vai perceber quanto conhecimento você consegue adquirir em todos os vídeos que eu produzo. Porque eles são vídeos estudados, pensados, baseados em conhecimento. Então, você tem que fazer a mesma coisa olhando para o teu negócio, pensando de que forma que você pode enxugar, fazer isso mais simples, make it simple, tá? E aqui ele coloca também aperfeiçoar a entrega de valor para os clientes.
Para você fazer isso, você precisa entender o que importa para o seu cliente lá na ponta. Por isso que eu sempre falo, quando eu faço algum vídeo, eu falo, deixa o seu comentário aqui embaixo, para eu entender como que esse vídeo chegou para você e o que faz sentido para você, como é que ele se conectou com você. E se você tem alguma outra sugestão de vídeo, quando você deixa aqui, eu leio e eu também vou estudar e vou produzir outro conteúdo para você. Então, esse feedback, ele é uma coisa importante e deve ser contínua. Obviamente que para ele acontecer, você tem que deixar um canal aberto para as pessoas, que é o que eu estou fazendo para você aqui, falando para você deixar os comentários, e também estar aberto a receber as sugestões. O que eu percebo? Que tem muita gente que quebra a cabeça porque fica pensando, ai, mas o que eu vou falar? Pergunta para as pessoas o que importa para elas. Porque quando você pergunta, quando você abre esse canal de perguntas, e pode ser numa caixinha no Instagram, pode ser numa pesquisa de satisfação, pode ser fazendo como eu estou fazendo aqui, você dá a oportunidade das pessoas conversarem com você. Simples assim, tá? Então, dentro da metodologia Lean, ele fala o seguinte, né? Que existem 4 passos básicos, que é planejar, fazer, verificar, agir. Basicamente, é o PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ou seja, planejar, fazer, é exatamente o que ele colocou aqui, verificar e agir. É a diferença entre o inglês e o português, né? Mas assim, toda vez que você for fazer alguma coisa, planeja primeiro, pensa, o que eu quero entregar? Qual é o meu objetivo final? Essa pergunta ela tem que estar na sua mente o tempo todo, porque se ela não estiver na sua mente, você gasta tempo à toa. Você dedica energia e esforço à toa. Então, sempre pensa assim: eu tenho um X de energia. Aonde eu vou gastar esse X de energia? Qual é a ação que eu vou fazer que vai me trazer um resultado e uma percepção de valor lá na ponta para o meu cliente? A partir desse pensamento, o que você vai fazer é executar, fazer. Depois você vai verificar. Como é que você verifica? Checando. Por exemplo, quando vocês deixam comentários aqui e vocês falam que agregou na vida de vocês, eu sei que eu estou no caminho certo. Esse termômetro é um termômetro que você tem que estar usando no seu negócio o tempo todo. E quando você percebe que alguns assuntos não fazem muito sentido, enxuga, muda a direção, olha para a necessidade do seu cliente. Em todo treinamento que eu faço, eu sempre digo assim, que não é sobre você, não é sobre o seu umbigo, é sobre os outros. Quando você passa a gerar conteúdo, quando você passa a entregar produtos e serviços pensando na evolução da vida da outra pessoa, fica muito mais fácil da sua entrega ser assertiva, da outra pessoa ficar satisfeita e de você crescer. Porque você está olhando para o outro. Então, isso é uma coisa que eu sempre busco fazer aqui. Ouvir. Dentro do método que eu desenvolvi, que é o método AKIDA, que é um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação, o acolhimento está exatamente no processo de escutar. Por isso que eu adoro escutar as pessoas, por isso que nos treinamentos eu coloco pesquisa de satisfação. E um dos princípios do Lean é exatamente esse, de você estar aberto a mudanças. Então, você tem que sempre saber que quando vem um feedback, é uma nova oportunidade de você mudar, de você fazer diferente. O que você não pode ter? Uma mentalidade reativa. Isso é falado no livro Mindset. É isso o nome do livro, Mindset. Então, quando você tem uma mentalidade reativa, você sempre espera ser empurrado a uma ação. A mentalidade proativa é aquela onde você já se antecipa. Então, se uma pessoa te der um feedback, já haja proativamente pensando de que forma que você pode melhorar aquilo. Melhorar a experiência, melhorar o seu processo, melhorar a agilidade, enxugar o que não for necessário, tá? E depois que você verifica, aí você roda de novo o processo e começa a agir. Então, verifiquei, fiz os ajustes. Depois de ter feito os ajustes, aí você vai e age novamente, tá? Então, esse ciclo é um ciclo bem importante. E uma coisa que você tem que sempre ter como pergunta, que eu acho que é uma das perguntas-chave para o Lean, é a seguinte:
quais ações que me incomodam que eu posso eliminar. E aí você pode pensar numa infinidade de coisas, de lugares. Imagina que você está olhando para a sua mesa. Como que você pode eliminar o que não faz sentido para a sua mesa? Como que você pode organizar melhor para encontrar as informações melhor? Outro dia eu mandei uma mensagem para minha contabilidade e falei assim: como que vocês me sugerem de organizar a pasta dentro do meu computador para que eu salve os documentos e informações que vocês me mandam? Por quê? Toda vez que você trabalha a organização, você ganha produtividade, você ganha agilidade, você torna aquilo mais enxuto. Alguns anos atrás, eu conheci um senhor japonês que ele me ensinou uma coisa que eu uso até hoje e que eu ensino para todas as pessoas. Que é assim, ele falou para mim: Lu, além de você nomear as pastas, que era uma coisa que eu já fazia no computador, coloca números para aquelas que você usa mais. Então, por exemplo, eu vou te explicar. Quando eu salvo vídeos no YouTube, eu tenho uma pasta aqui, vídeos do YouTube, para eu poder upar, né? Subir na plataforma aqui do YouTube. Só que pensa, vídeos é letra V e V vai ficar lá embaixo no alfabeto, não é? Só que se eu coloco o número 1, é a primeira pasta. Então eu não preciso rolar o mouse até lá embaixo para chegar na pasta do V. Parece uma coisa besta, mas se você ganhar pequenas frações de tempo o tempo todo, ao final você vai ganhar muito tempo. Então, essas pequenas ações são ações Lean, de uma mentalidade Lean, de uma mentalidade onde você busca entrar no estado de flow. Eu falo aqui muito do estado de flow, que é o estado onde você entende quais são os desafios que você tem, quais são as habilidades que você tem, e quanto mais desafios e mais você cresce nas habilidades, mais você caminha para o estado de flow. Se você está buscando mais produtividade, é um desafio seu. Se você começa a usar essas ferramentas, essa forma de pensar e essa forma de agir que eu estou te trazendo, você vai caminhando para o estado de flow. É como uma matriz, né? Então seria assim: aqui tem uma matriz, ó. Vou usar as coisas que tem aqui. Então seria aqui, ó, né? Habilidade e, aliás, desafio e habilidade. Quando você aumenta, você vai caminhando para o estado de flow, tá? Que é aqui na matriz. Então, é isso que você tem que ter na sua mente. É assim que você tem que pensar no seu dia a dia. Isso é um pensamento Lean. E se você junta, e eu gosto muito de conectar as ideias, e aí me diz se isso fica confuso para você ou não, se fica claro, tá? Quando a gente fala de uma mentalidade de one person business, a pessoa que tem um negócio só, ela tem que uma pessoa só de um negócio, ela tem que pensar em muitas coisas. Ela tem que pensar em vender, em produzir, em gerenciar, em fazer o financeiro, tem que pensar em muitas coisas. Então, se você começa a criar essa mentalidade, é uma mentalidade holística, é uma mentalidade onde você consegue enxergar o todo. E ao enxergar o todo, você vai entendendo quais habilidades precisam ser desenvolvidas e aonde você pode enxugar nesse processo. Então, sempre tenha na sua mente, assim, como frase final, se perguntar o que incomoda e como que isso pode ser melhorado. Se você tiver isso na sua mente diariamente, nas pequenas ações, seja em arrumar a sua mesa, arrumar a cozinha, entender o atendimento ao cliente, fazer um melhor onboarding do colaborador, enfim, o que for, você vai conseguir ganhar produtividade. E não necessariamente, aliás, muito pelo contrário, muitas vezes diminuindo o custo. A produtividade vai vir de duas formas para você. Ela vai vir com a redução de custo e vai vir com o ganho, porque o ganho aumenta. Você vai aumentar a velocidade, diminuir o tempo para execução. Na verdade, são mais que dois, né? Você vai ganhar tempo, você vai provavelmente diminuir custo, você vai aumentar a satisfação e você vai trabalhar a inovação. Olha só quanta coisa que dá para trabalhar aqui. Então, a minha sugestão para você é pensar dessa forma, tá bom? Se faz sentido para você, deixe seus comentários. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e se inscreve.
Me deixa saber como é que está sendo essa quantidade de aulas para você, esses conteúdos e tudo mais. Se tem algum outro tema que você gostaria, também eu quero saber, tá? Não se inscreveu no canal, se inscreve. Se já se inscreveu, curtiu, deixa seu comentário. Faz sentido, encaminha para outra pessoa. Aqui embaixo eu sempre deixo alguns links que podem te ajudar na sua jornada, tá? Então, seja para melhorar a produtividade, seja para fazer algo para a sua empresa crescer, é só você dar uma olhada aqui embaixo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço!